Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Provérbios 17, 1. Tema da semana: como lidar com as contendas. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Nesta temporada estamos estudando sobre o livro de Provérbios. E como tem sido o nosso costume aqui, a cada 2 programas nós temos 2 novos convidados. E os convidados das 2 próximas semanas é o pastor João Vicente e o pastor Vanderlei Dornelles. Pastor João Vicente, que é o gerente comercial da Casa Publicadora Brasileira, uma editora de livros e revistas, que publica também o nosso guia de estudos. Pastor João Vicente, meu amigo de longa data, né? Algum tempo. Seja bem-vindo, pastor João. Obrigado, pastor Gilmar. Não é tão longa data, não vamos entregar aí, mas uma grande alegria estar com você nesse programa. Deus nos abençoe. Privilégio nosso, viu, pastor João Vicente? Pastor Vanderlei Dornelles, que é um dos redatores-chefes também da Casa Publicadora Brasileira. Seja bem-vindo, pastor Vanderlei Dornelles. Pastor Vanderlei, que também dá aula de teologia, eu não sei como é que eu chamo assim, um professor ocasional, visitante, isso, visitante do nosso seminário na Bahia. Ok, Gilmar, é um grande prazer estar com você, poder participar do Lições da Bíblia e esperamos exaltar a palavra de Deus para a sua glória. Pastor Vanderlei é formado também na área de teologia e jornalismo. Jornalismo, né? O senhor tem o mestrado e o doutorado? Tenho. Doutorado o senhor fez? Eu fiz o mestrado em teologia na nossa própria escola e fiz também o mestrado em comunicação social. Okay. E depois, como eu estava trabalhando na área acadêmica, eu também fiz o doutorado em ciências da comunicação na Universidade de São Paulo. Defendi minha tese lá em 2009. Ok. Então o senhor tem um doutorado na USP. Sim. Tá bom. E o senhor foi professor de muita gente que trabalha aqui na Novo Tempo, né? Vários deles. E aqui na nossa equipe de produção já me disseram aqui, olha, que tem o Tiago, que é o produtor, e o Clayton Piper. Foram bons alunos. Então, olha, a equipe está sendo elogiada, estão lisonjeados, viu? Graças a Deus. Com a consideração. Nós vamos suplicar nesse momento a orientação, a presença de Deus. Pastor João Vicente, por favor, uma prece. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos as bênçãos recebidas até o presente momento. Te agradecemos porque podemos abrir a Tua Palavra e temos certeza de que a Tua Palavra chegará até os nossos telespectadores. Amém. Abençoe-nos neste estudo, que possamos aprender mais de Ti. E não apenas aprender, mas colocar em prática em nosso dia a dia, em nossa vida. Amém. Nós te pedimos essas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero, antes de apresentar o nosso guia de estudo, só quero lembrar que o pastor Vanderlei Dornelles é o autor do livro O Último Império, um livro muito interessante, dando uma visão profética, né, dentro do contexto bíblico, profético, de uma potência mundial, né? Aqui o grande império dos Estados Unidos. Os Estados Unidos dentro de uma visão profética, se eu posso resumir dessa forma, professor? Certamente. Tá? E o pastor João Vicente, são 2 livros, Confiança Máxima, só um resuminho desse aqui, Este pastor? livro é a continuação do primeiro. Esse aqui é o primeiro, então vou mostrar o primeiro aqui. É o livro Milagres. Milagres não ocorrem por acaso. Exatamente. Esse livro, ele mostra que Deus está disposto a fazer muitas coisas por você, inclusive milagres. Mas para que isso aconteça, você também tem uma parte especial. E o segundo livro, ele fala sobre o que Deus pode fazer por você, uma vez que você compreende isso. Então, no primeiro, você espera milagres de Deus, fazendo o que você tem que fazer como parte desse milagre. E no segundo livro, você, como homem de Deus, operando maravilhas em nome de Deus. Ok, aqui nós temos então visões práticas da vida cristã e aqui
com o pastor Vanderlei, nós Teológico, temos mais uma ênfase profética, Isso. certo? Muito bom. Eu quero apresentar para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, o nosso guia de estudos. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. Eu não canso em dizer que esse guia de estudos sistematiza o estudo da palavra de Deus. Então, a fundamentação é a palavra de Deus, feito pela Casa Publicadora Brasileira, também impressa pela Casa Publicadora Brasileira. Para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, nós oferecemos gratuitamente, é só você acessar o endereço que está na sua tela, nós oferecemos a revista Princípios. Você vai descobrir que a sua existência tem uma lógica e você vai descobrir que existe esperança. Planos que Deus tem para você e para a sua família. Nós estamos assistindo, sempre no início de cada programa, nesta temporada, nós estamos assistindo um pequeno vídeo do autor do nosso guia de estudos, professor Jacques Ducan, ele que é professor no Seminário Adventista de Teologia, ou na Faculdade de Teologia nos Estados Unidos. Professor Jacques Ducan, na Universidade de Andrews. Professor Jacques Ducan é professor de hebraico e exegese do Antigo Testamento. Vamos ouvir um pouco mais do que é sabedoria, com a palavra, o autor do guia de estudos. É claro que depende de como você define verdade e o que ela é. Quando olhamos para a palavra hebraica verdade, existe realmente uma conexão entre sabedoria e verdade. E a Bíblia confirma isso. Também no livro de Provérbios, com muita frequência. A palavra hebraica para a verdade é emet, que está relacionada com o conceito de fé e fidelidade mais precisamente. Sabedoria está relacionada com fidelidade, está relacionada com fé, está relacionada com confiança. O que isso significa? Isso significa que eu não posso ser sábio por mim mesmo. Minha sabedoria está baseada na minha fé. Eu não sei o que é a sabedoria, mas como saber ser sábio? Eu preciso confiar em Deus que me provê a direção, as orientações e o conhecimento vindo dele. E quando eu confio nele, eu me torno fiel. Eu obedeço e obedeço suas leis. Então, eu sou sábio. Então, o que significa ser sábio? Confiar em Deus, ser fiel aos seus mandamentos, ser obediente com simplicidade. Então, a sabedoria chegará em sua vida. Eu creio que é importante a gente considerar alguns detalhes aí, até como introdução, porque o nosso tema é como lidar com as contendas, né? Que é o nosso tema da semana, mas eu creio que vale a pena a gente sublinhar algumas coisas Certamente. Aqui nesse comentário. O livro de Provérbios é parte da coleção que os judeus consideravam como escritos de sabedoria, né? Só que ao estudarmos Salmos, Provérbios e Eclesiastes, nós não nos deparamos com ciência, filosofia, especulação, que seria o conceito de sabedoria para os gregos, né? Mas não para os hebreus. Para os hebreus, sabedoria estava ligada ou está ligada diretamente a Deus, né? E àquilo que Deus revela. Então, enquanto para o mundo secular, ou para os gregos no tempo antigo, né, sabedoria era resultado de especulação e filosofia, para os judeus, sabedoria era resultado daquilo que Deus revela. Então, Deus revela seus caminhos, sua vontade, sua lei, e quando você aceita essa revelação de Deus, crê nela e passa a viver segundo a mesma, aí sim você desenvolve sabedoria. Então, sabedoria não é coisa que nós produzimos de nós mesmos, mas é fruto da nossa relação, né, com o Senhor. Talvez hoje a gente pudesse dizer que para as pessoas, de modo geral, sabedoria esteja ligado a ter informações ou a ser esperto, né, conseguir dar-se bem na vida, mas isso é muito diferente do que é sabedoria aos olhos de Deus, ou à luz da Bíblia, né? Sabedoria na Bíblia é definido como fruto do temor de Deus. Se você teme a Deus, tem o respeito, a reverência, né, a consciência de Deus na sua vida, então sua vida prática vai manifestar isso em atos e ações de sabedoria. Muito bom. Vamos então
aplicando essa sabedoria que vem de Deus, eu quero começar com Provérbios capítulo 17, verso 1, que é o verso para memorizar, que está no guia de estudos, que introduz como a gente pode lidar com situações adversas, com as contendas. Melhor é um bocado seco e tranquilidade, diz a minha tradução, do que a casa farta de carnes e contendas. É interessante, pastor Gilmar, olhando aqui, trazendo para a linguagem de hoje, né? É melhor ser um pobre feliz do que um rico estressado, né? Mas eu estava lendo um pouquinho em alguns comentários, esse Provérbios 17:1 é interessante porque no passado, quando você levava um sacrifício, parte desse sacrifício era queimado. A outra parte ficava para os sacerdotes e a maior parte ficava para quem oferecia e para a sua família. E ali havia um banquete grande com o restante do sacrifício, né? E onde há assim muita comida, muita fartura e tal, esse comer em excesso poderia causar algum tipo de contendas no passado, como acontece hoje também. O povo come muito aí, o uso de bebidas, etc., e isso pode gerar algum tipo de contenda. Por isso seria o provérbio aqui, né? Melhor ser um pobre feliz, comer o pão seco, do que ser um rico, mas cheio de problemas familiares, estresse, etc., e coisas que nós já conhecemos hoje em dia, né? Nesse verso está em contraste o bocado seco com a mesa cheia de carnes e a tranquilidade em contraste com contendas, né? De novo, a estrutura literária da poesia hebraica, aqui, só para lembrar lá no início. Pode. Então aqui nós podemos ver como é prática a sabedoria hebraica e bíblica, né? Então a sabedoria tem a ver nesse ponto aqui, nesse contexto, com a habilidade, né, de esvaziar, de dispersar a contenda, a disputa, né? O debate, a discussão, que em geral leva as pessoas a ter arroubos de sentimentos e até a mesma agressividade. Qual seria o segredo, né, à luz de Provérbios, para essa habilidade de lidar com as contendas? Então o segredo seria ter a paz interior, ter shalom. Shalom é a palavra que os hebreus usam para paz, né? E ela quer dizer, assim, mais precisamente, ter a presença de Deus. Então, paz, à luz da Bíblia, é alguma coisa inteiramente positiva, é ativa, né? Ter a presença de Deus em nós. Quando a pessoa tem a presença de Deus e tem paz, né, tem tranquilidade, ela é capaz de pacificar. A pessoa que não tem paz interior, que se sente derrotada, que se sente injustiçada, se sente maltratada, ela está pronta a tomar partidos, né? E dificilmente com essa postura ela consegue pacificar. Não tem o discernimento. Isso, não tem o discernimento e ela assume, né, que um dos lados da discussão está certo. E ela então assume esse lado e em vez de produzir paz e tranquilidade, ela vai acirrar mais ainda a contenda. Então ter paz no coração, estar em tranquilidade, estar em sossego, né, estar tranquilo, satisfeito com a vida, né, agradecido, são condições para você ser um pacificador, para você dirimir as contendas, né, os debates, as disputas e conseguir estabelecer paz e bom entendimento, né? Eu tenho uma pequena frase aqui no Guia de Estudos. O senhor estava falando sobre ele vai ter essa paz, e o Guia de Estudos diz assim, ó, de acordo com o livro de Provérbios, o primeiro passo para resolver esse problema, no caso, criar um ambiente harmonioso ali, é reconhecer quais são as nossas prioridades. Relacionamentos harmoniosos são mais importantes do que a riqueza. Se evidencia no provérbio que ele não está perdendo a capacidade de buscar, de ter as coisas, mas ele não paga o preço de manter um ambiente harmonioso por aquilo que ele vai adquirir. Isso fica claro no texto? Entendeu a ideia? Então, primeiro, eu posso ter menos, mas eu quero viver em paz aqui, do que, não, eu vou ter mais. E às vezes o que nós queremos e achamos que nos traz a felicidade, a harmonia, etc., às vezes é o que mais nos causa contendas, né? Às vezes você tem algo que desperta ciúme em outras pessoas, você tem um zelo tão grande por aquilo que você tem, que você esquece
o mais importante é o que você falou, as suas prioridades. E aí vem a contenda, vem o estresse, vem tantos problemas que a gente tem que trazer para nós hoje. Não é só o pão seco do tempo de Provérbios, mas é a minha vida hoje. O que eu posso realmente melhorar. Menos trabalho, mais família, menos coisas, mais pessoas, a gente seria mais ou menos... As prioridades nossas. Exatamente. E essa é uma atitude, né, que nós estamos o tempo todo tendo a oportunidade de tomá-la, né? Dentro de nossa casa, no ambiente de trabalho, na escola, em todos os ambientes que nós frequentamos, né, nós temos ocasiões e momentos de disputas, contendas, né, nos quais nós podemos interferir e pacificar, se nós temos essas prioridades, né, que é valorizar a amizade, bom relacionamento. E às vezes você pode perder um debate no momento, mas ganha na amizade. Há pouco tempo estava escutando um amigo meu que gostava de dizer que num debate, se uma pessoa vence, as duas perdem. Então, pacificar, criar uma relação positiva, né, e preservar a amizade é sempre mais bem-vindo, né, e mais produtivo. Vou sublinhar a frase, tá, pastor? Okay. Em um debate, se os dois vencem, uma perde. Ou numa contenda. Numa contenda. Se um vence, os dois perdem. Em um debate, se um vence, os dois perdem. Então, gostei, vou anotar aqui. Viu? Essa é interessante porque eu sei que alguns amigos assistem Lições da Bíblia e anotam algumas frases, algumas ilustrações, porque no sábado pela manhã, em toda a igreja adventista, nós temos um momento de Lições da Bíblia e eles compartilham ali, né? Então, em geral, se nós vencemos a contenda, o debate, nós não restabelecemos o relacionamento. Exatamente. Né? Então, por isso, ambos perdem. Né? Exatamente. Eu sou um assíduo assistente, digamos, telespectador desse programa. Eu assisto todos os dias antes de ir para a igreja, anoto ali algumas afirmações e pensamentos como esse. E a gente usa lá na classe, né? Que beleza. Agora você vai ter o privilégio de, no sábado, dirigir a classe com... Agora eu vou anotar as minhas ideias. Muito bom. Professor. Vamos adiante. Como nós podemos, com sabedoria que vem do Senhor, ajudarmos os conflitos ou decisões ou fracassos ou pecados que os nossos amigos cometem? O que nós podemos fazer por eles? O texto é Provérbios 17, verso 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Nós vamos para o intervalo e voltaremos com essa explicação. O que nós podemos fazer para ajudar aqueles que erram. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Estamos voltando. Você está assistindo o programa Lições da Bíblia. Nós fomos para o intervalo com a pergunta: o que a gente pode fazer para ajudar aqueles que erram? Como ter sabedoria e aliviar as contendas. E eu citei o texto de Provérbios 17, 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Então, Gilmar, esta pareceu uma afirmação contraditória, né? Porque em Provérbios 28, verso 13, lá diz que o que encobre a transgressão não prosperará. 28, 13. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas devemos notar que aqui no capítulo 28 ele está falando naturalmente de você negar, né, o próprio pecado ou colocar a culpa em outra pessoa. O que Adão e Eva tentaram fazer no paraíso. Então, tentar justificar, negar ou encobrir o pecado nesse sentido não leva à prosperidade. Mas aqui Salomão está falando de a pessoa tomar uma atitude em relação a alguém que erra, ou alguém que teve um fracasso, uma perda, né? Então, se nós propagamos isso, se nós difundimos essa informação, e nesse sentido ele diz, esse separa os maiores amigos. Então, a encobrir aqui, nesse sentido, é usado em Provérbios 17, tem a ver com perdoar, com ajudar a curar, né, a ferida do problema que a pessoa tem. Então, a pessoa que age dessa forma é um pacificador, é um restaurador.
E se você consegue recuperar a pessoa que errou, né? Orando com ela, aconselhando, ajudando, não precisa de levar aquilo para outras pessoas conhecerem. E Jesus falou disso. Se você sabe que seu irmão está em erro, vai e fala com ele, tenta restaurá-lo. Se ele não te ouvir, então você leva mais alguém com você. Né? Mas só depois disso. Se não ouvir, se não, então leva para os anciãos. Né? E seguindo nessa mesma linha, se nós tomarmos o texto de Provérbios 19:11, ali fala sobre a longanimidade. Quer ver? A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Está vendo? Então, o complemento de Provérbios 17:9 está ali em 19:11, ou seja, você não vai cobrir a transgressão. Se você procurar o significado da palavra longânimo, você vai ver que ela significa aquele que aceita de modo firme e corajoso as adversidades, aquele que sempre é em favor dos outros, aquele que é bondoso, generoso e, como sinônimo, desprendimento, generosidade, magnanimidade, nobreza, tolerância, complacência, perdoador. Então veja, você precisa de usar a longanimidade para encobrir, digamos assim, os pecados do teu irmão. Você não está, como disse o pastor Vanderlei, encobrindo um pecado, você está perdoando, né? Essa é a palavra, perdoando, tornando-se longânimo. É o que Deus faz, né? No Salmo 32, verso 1, nós temos aquele texto que diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Né? Então, a expressão aqui, cobrir o pecado, nos faz lembrar também do propiciatório na arca. A lei estava dentro da arca e o propiciatório cobria a lei. Então, o propiciatório ele tem esse sentido, né, da graça de Cristo que nos cobre, que nos protege da condenação da lei. Então, a pessoa que age dessa forma, tentando restaurar, né, o que errou, o que fracassou, cobrindo seu pecado nesse sentido, ele está imitando o exemplo de Cristo, que é de restaurar, perdoar e livrar a pessoa da transgressão. A intenção não se torna acusativa, perfeito, vingativa ou de expor, como foi mencionado, mas a intenção é de resgatar. Você não quer esconder, você não quer condenar, mas você quer restaurar. Né? Por isso essa expressão de perdão. Né? Se nós desenvolvêssemos isso mais em nossas comunidades, né? Que ambiente que nós poderíamos gerar, né? Ou podemos gerar. Certamente. Né? A gente desenvolve claramente um ambiente de harmonia, que foi o que tratou, né? Eu devo buscar a harmonia dentro da minha casa, então por isso é melhor eu pagar alguns preços, ter menos, né? Porque eu quero, né, melhor o pão e estar feliz ali do que ter um monte. E também aqui eu desenvolvo um ambiente harmonioso mesmo que as pessoas cometam erros. Né? Você está predisposto a perdoar. Né? Essa é a tua atitude. Você falou de comunidade, né? Nas comunidades, quando alguém erra, a maior tentação é você propagar aquilo. Né? Você viu o que fulano fez? Você viu o que fulana fez? Né? Então esta parece ser uma inclinação natural do nosso coração. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós é que em vez disso, né, em vez de propagar, nós precisamos ir trabalhar com a pessoa para socorrê-la, para ajudá-la, né? E eu quero aproveitar, pastor, a frase que o senhor lembrou aí, tem uma frase no Guia de Estudos que vale a pena ser sublinhada. O amor, não a fofoca, deve ser nossa resposta ao erro de outra pessoa. O amor e não a fofoca deve ser a nossa resposta quando alguém comete o erro. Eu quero seguir adiante. Antes de trabalhar um pouquinho a questão da justiça, como ser justo diante dos erros que os outros cometem, eu só quero citar o Provérbios 17:17, em todo o tempo ama o amigo, se faz o irmão. Então, um verso que vale a pena, uma das pérolas, né? Todos são pérolas aqui, mas é um verso que realmente vale a pena a gente As pessoas destacar. Vão lembrar de você no momento que elas estão em maior dificuldade. Quando está tudo bem e está tudo bem, ninguém vai lembrar de você. Você é um amigo, né? Mas você errou, você tem dificuldade. Né? Como cristão, nós te ajudamos de alguma forma.
você vai lembrar de mim como um irmão para o resto da sua vida. Eu acho que é isso que esse provérbio está dizendo aí. Exatamente. Há uma expressão muito interessante que é a chave do coração, né? Diz que algumas pessoas têm a chave do nosso coração. Geralmente, o nosso coração está aberto quando a gente está sofrendo. Então, nós aceitamos todo tipo de conselho, de exortação, quando nós estamos em sofrimento. Então, a pessoa que se coloca ao lado do sofredor nesse momento, adquire a chave do coração dessa pessoa. E depois dali, em todas as circunstâncias para frente, né, em que é uma lembrança daquilo retornar, essa pessoa que se colocou ao lado vai ser lembrada. E quando essa pessoa fala com aquele que errou, né, é como se ele tivesse uma chave, porque a todo momento ele será bem recebido, será bem-vindo, porque ele adquiriu a chave do coração. Então, quando alguém sofre, é o momento de você adquirir a chave do coração dessa pessoa, ajudando, né, salvando, tentando dar suporte. Muito bom. Vamos adiante. Provérbios 17, verso 10. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites no insensato. Como nós podemos agir com justiça com aquele que errou? Que é um desafio. A sensibilidade de falar e ser justo mesmo diante do erro. Condenar o pecado parece ser uma atitude de absoluta justiça, porque aquele que errou merece a condenação e a punição. Mas, do ponto de vista bíblico, né, justiça tem a ver com amor e compaixão. Então, a pessoa que age com justiça age com a intenção e o propósito de restaurar. E é nisso que consiste, então, o lado amorável, né, da justiça. Então, nós temos aqui esse provérbio que, logo em seguida, aquele de cobrir o pecado, ele traz essa exortação, né? Você precisa repreender. E a repreensão para o sensato produz fruto. Produz fruto. Né? Eu gostaria de... Por favor. Fazer um contraste aí entre o insensato e o prudente, né, que a Bíblia fala. Então é mais fácil, o prudente ele aceita a repreensão, o insensato não aceita. Quando você repreende o insensato, ele acha que você tem algum problema pessoal com ele. O prudente, o sábio, a reação é completamente diferente. Ele acha que você o está ajudando. É como você aprender uma língua, por exemplo. Você vai aprender inglês, e eu já tive esse privilégio de tentar aprender várias vezes. E num primeiro momento, quando você começa a ser corrigido, você começa a ficar nervoso. Poxa, mas ele me corrige o tempo todo, me corrige o tempo todo. Mas depois você descobre que quanto mais o professor tenta corrigir você, melhor é para você. E você tem que aceitar aquilo, não porque o professor tem um problema pessoal contigo, mas ele quer o teu melhor. Né? Essa é a diferença do insensato e do prudente. Né? Exatamente. E eu creio, nós já comentamos em algum programa aqui, que a gente precisa desenvolver isso, como falar, como ser justo, e aqui foi colocado que esse é um ato de amor, mas nós também precisamos desenvolver a capacidade de sermos advertidos. Exatamente. Né? Que é um desafio para a gente. Exatamente. Né? Alguém você errou. E quando eu cometi o erro, a capacidade de, não só de ser advertido, mas de reconhecer que realmente eu cometi o erro. E aí recomeçar. E se você não reconhece, ou se nós não reconhecemos, já mostramos o que somos, né? Podemos ser imprudentes ou sensatos. Exatamente. Isso eu queria nós vivemos num contexto, né, em que a individualidade e a independência, a autonomia do sujeito é extremamente valorizada e exaltada. Então, por isso, as pessoas têm dificuldades, né, quando elas são repreendidas ou exortadas. Nós temos até recomendações do politicamente correto, né, no sentido de não advertir e mesmo repreender até nossos próprios filhos. Mas, na Bíblia, isto é um expediente comum. Deus repreende constantemente. Ele chegou para Adão e Eva e disse: vocês comeram do fruto que eu disse para vocês não comerem? E ao longo da história bíblica, a gente vê as pessoas sensatas e sábias são aquelas que repreendem e exortam. Com que objetivo? De restaurar, de recuperar a pessoa. E aqui no guia de estudos, na sessão de segunda-feira, nós temos uma pergunta importantíssima. Diz assim: como Jesus lidou com o pecado público? Então nós vimos o sábio dizendo: se você encobre o pecado, ajuda a restaurar a pessoa. Mas esse supostamente seria um pecado oculto,
que talvez só você tenha conhecimento. Mas os judeus levaram para Cristo uma mulher que tinha sido apanhada em flagrante adultério. E qual foi a postura de Cristo? O texto, São João capítulo 8, versos 1 a 11. Qual foi a postura de Cristo, né? Jesus poderia ter desculpado ou amenizado, né, a culpa daquela mulher. Por exemplo, ele poderia ter dito assim, bem, vocês trouxeram a mulher, mas onde está o homem desse pecado? Então ele já começaria a desmontar, né, toda a armação que os mestres estavam fazendo. Ele também poderia dizer assim, olha, esta é uma mulher sozinha, a sociedade de vocês não tem criado condições para que todas as mulheres tenham um lar e sejam assistidas. Então ele poderia ter dito várias coisas que viessem a amenizar ou até mesmo a desculpar, né, o pecado da mulher. Não, ele não tomou nenhuma dessas atitudes. Embora ele não tenha dado vazão ao espírito condenatório dos judeus, ele também não amenizou a culpa da mulher. Pelo contrário, ao final ele disse assim, vai e não peques mais. Então essa postura de Cristo é muito exemplar para nós. Diante do erro público, ele precisa ser restaurado, ele precisa ser tratado, né? E no sentido de o pecado não ser amenizado. Não foi condescendente com o erro? Isso, mas quando a repreensão é feita, é com o objetivo de restaurar a pessoa, restaurar o perdido. Um ato de amor. Só queria colocar um detalhe aqui, que ele perguntou, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Isso. Ele sabia que havia, então aqui a gente tem o público e a gente tem o secreto. Sabia que havia, mas ele não expôs, ainda que estivesse ali, né, escrevendo na areia. Eu gostaria apenas de abrir uma janela dentro do mesmo assunto. Por favor. Porque, veja, às vezes as pessoas pecam e cometem erros em relação a nós. Você tem um amigo, entre aspas, digamos assim, que está falando mal de você, porque ele ouviu alguém dizer para o outro, e ele está perpetuando aí aquela informação que não é verdadeira. E a gente entende aqui, que, pelo guia de estudos, que é necessário a confrontação. Não é necessário a confrontação para limpar a sua honra, digamos assim, porque você tem a consciência tranquila e não cometeu aquilo que as pessoas estão falando. Mas o seu amigo está falando, aquele conhecido está falando de você. Você deve confrontá-lo, não porque você vai perder a salvação. Se ele continuar falando, está tudo certo, você está com a consciência tranquila, você está bem. Mas ele poderá perder a sua salvação por estar falando algo que não é verdade. Então você deve repreendê-lo, deve confrontá-lo, deve mostrar a ele o que ele está fazendo para que ele seja salvo, para que ele possa se arrepender, para que ele seja realmente confrontado com a verdade. Então é necessário, às vezes não, sempre é necessário a confrontação com as palavras corretas. Exatamente, acho que aí é o grande detalhe, né? Essa é uma atividade espiritual, então a busca de uma orientação espiritual, de um próprio conselheiro espiritual, do líder religioso, ajude a dar muito mais equilíbrio, lucidez, porque... Você não está indo lá conversar com ele para fazer justiça, digamos assim. Né? Você está falando mal de mim, não é esse o motivo. Você está indo lá para salvá-lo, mostrar a ele que ele não está agindo de maneira correta, trabalhando dessa forma. Fazer isso com prudência e com orientação espiritual. Exatamente. E às vezes com a intervenção e com a ajuda do líder religioso vai amenizar. Se não há equilíbrio, se vai com esse espírito de contenda, aí você vai melhor não ir. É melhor não ir. Fica onde você está. Exatamente. Eu vou para o intervalo, nós já voltamos, tá bom? Claro. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Estamos voltando para o nosso último momento do estudo de hoje. Como nós podemos, com sabedoria, criarmos um ambiente agradável em nossa casa, né? Sentarmos à mesa tranquilos, mesmo que a gente tenha menos coisas ali, mas temos um ambiente de paz. Como podemos ajudar aquelas pessoas que cometem erros? Como a gente pode fazer isso sabiamente? Como podemos agir com justiça diante do erro de alguém? E agora,
eu queria fazer um link aqui. A gente volta a tratar a questão das palavras, o sábio uso das palavras. A gente tem doutor em comunicação, a gente tem comunicador aqui, né, que grava vídeo, que faz entrevista, né, pastor João? Então, são os habilidosos nas palavras. Eu queria fazer o link com a observação que o senhor havia feito, né? Às vezes, alguém precisa que nós vamos até ele, que a gente faça observação, para ajudarmos na salvação. A gente não vai com o ímpeto de pastor, justiça. Eu queria comentar no bloco anterior apenas e tem a ver com o que nós vamos falar agora. Sim. Às vezes as pessoas estão falando de você, né? E você vai confrontá-las. Eu ouvi o pastor Ranieri há pouco tempo fazer um lindo sermão sobre confrontação. E ele disse que você não pode ser tão sensível e você não pode também ficar tão triste e magoado quando alguém fala mal de você. Mas por que você não pode ficar triste e magoado se alguém está falando mal de você? E ele responde, é porque ele não falou tudo. Ele falou só um pouquinho que ele conhece. Né? Você não pode ser tão sensível. As palavras são poderosas, elas realmente podem te afetar, te magoar, mas você precisa relevar algumas coisas. Mas aqui o livro de Provérbios, o senão capítulo... você vai viver na angústia e você vai querer... Exatamente, você fica muito sensível. Exatamente, né? exatamente. Tem que ser um pouquinho mais controlado. O ideal para todos nós é não falarmos de ninguém, né? Certo. Esse é o ideal, Esse é o ideal. Mas às vezes as pessoas falam da gente. Exatamente. Tem que ser menos sensível. Exatamente. Mas, pastor, só falando um pouquinho sobre o poder das palavras, né, que é o ponto em estudo. A capacidade para... O livro de Provérbios, capítulo 18, apenas 4 versículos eu gostaria de salientar aqui. O versículo 6, ele fala que os lábios do insensato entram em contenda e por açoites brada sua boca. Ou seja, ele está sempre procurando confusão. Abriu a boca, é confusão. O poder das palavras é muito grande. Versículo 7, né? A boca do insensato é a sua própria destruição, as suas palavras o destroem. O versículo 13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha, ou seja, ele também é precipitado. Nós temos um caso de precipitação, quando lá aquele resgatador do livro de Ruth, o Boaz perguntou, você vai resgatar a Ruth? Ah, vou, né? Aí quando ele se dá conta da situação, ele percebe, não posso, é precipitado. E o versículo 21, que eu gostaria de ler também, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Pastor Gilmar, algumas pessoas precisam ter porte de armas antes de começar a falar, né? Porque são perigosas, né? A gente dá vida por um relacionamento, com o nosso cônjuge, com a esposa, a gente dá vida para o relacionamento com os nossos filhos, ou nós damos vida para os relacionamentos em nossas comunidades religiosas, ou nós damos morte. Exatamente. Né? Da estima, da reputação. Né? Esse é um verso realmente muito bem lembrado aqui. É curioso que os escritos de sabedoria tratam muito com as palavras. Os escritos bíblicos, né, de sabedoria, tratam muito com as palavras. E aqui a gente tem agregado a esse tema das palavras, né, o conceito da reflexão, de falar calmamente, falar pouco, né, e após refletir. Então, por isso, o provérbio diz aí no capítulo 18, verso 4, que águas profundas são as palavras da boca do homem e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. O que está sendo acentuado nesse provérbio, né, é o fato de a pessoa falar após refletir, pensar, avaliar. Né? E esta é uma disciplina dificílima para nós, porque nós temos uma opinião pronta diante de quase todas as circunstâncias. Raras são as pessoas que pedem tempo para pensar antes de expor a sua opinião, mas é nisso que consiste a sabedoria. Então, pensar, refletir, cruzar os dados, né, do momento com a nossa própria experiência para ver como as nossas palavras poderão edificar. E se elas são dadas a partir dessa reflexão, dessa análise, né, com a nossa própria experiência, com o mundo e a vida, então elas se assemelham a águas profundas, né? São densas.
calmas, são ribeiros transbordantes. Tranquilas, calmas. Eu quero ler outro texto dentro desse raciocínio, que é o Provérbios 20, verso 5. Como águas profundas são o propósito do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Então, realmente, a necessidade... Sabe que eu não sei onde está a ideia, vocês devem saber, você deve saber da área de comunicação, mas esses dias eu li que nós conseguimos nos controlar ouvindo 7 segundos. A partir dos 7, nós começamos a ficar agoniados para querer falar alguma coisa num diálogo. Provavelmente. E nós estamos ficando cada dia mais impulsivos para falar, porque todo o nosso sistema nervoso, né, está sendo estimulado por diversos apelos, né, comunicativos, imagens e sons, né, que estão constantemente agredindo, né, nossa percepção. Então, a nossa necessidade de reação é cada dia mais acentuada. Mas a gente precisa de frear isso, né, especialmente em momentos em que estamos diante de contendas, disputas, né, em situações problemáticas, sensíveis, né, em que você precisa refletir para que a sua palavra seja promotora de vida, né, de reconciliação, de pacificação. Então eu tenho que falar menos aqui, vocês falando mais aí, por favor. Não, tá bom, assim, pode continuar falando, pastor, você fala bem. A importância de saber os dois lados da história nessa administração das contendas, nessa ajuda, nessa busca de salvação. Capítulo 18, verso 2, o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Por que é importante a gente saber os dois lados? Até o guia de estudos disse assim, só Deus não precisa de uma segunda opinião. Até vou citar já o próximo verso, né? 18, 17, isso mesmo. O que começa, o pleito parece justo, até que vem outro e o examina. Interessante isso, né? Você sempre acha que tem razão. É verdade. Em geral, nós dizemos que toda a história tem dois lados, né? Na verdade, as histórias ou os casos só têm dois lados quando só há 2 pessoas envolvidas. Mas se há 3 pessoas envolvidas, então vai haver 3 lados. E se há mais lados, né, será o caso. Então, cada pessoa tem uma percepção diferente da realidade, da situação. Cada pessoa tem seus próprios interesses. Então, essa nossa percepção distinta e os nossos próprios interesses, né, nos levam a perceber as coisas a partir de uma perspectiva, a nossa perspectiva. Então, só Deus não precisa, porque Ele é inteiramente, Ele é de múltiplas perspectivas, né? Ele vê todas as motivações, todas as questões que estão envolvidas num caso. E aqui, nesse ponto, provavelmente estamos tratando de uma coisa assim, extremamente prática para todas as comunidades religiosas. É muito comum uma pessoa procurar o ancião, o líder, o pastor, para expor um problema, uma queixa, né? Uma reclamação, uma reivindicação. E quando o líder age com base nesse primeiro depoimento, provavelmente ele vai tomar uma atitude precipitada. Ele precisa escutar pelo menos mais uma versão, mais uma queixa, mais uma reivindicação, né, para então ele tomar uma medida. E ele vai tomar isso a partir de uma reflexão. Agora, para o sábio, né, o insensato não age assim, porque o insensato, a opinião dele já está formada, já é certa, já é a opinião adequada, e então por isso ele não espera nada. Ele não quer mais versões, ele quer simplesmente externar e expor a sua opinião. Então, esses são conselhos assim, extremamente práticos e essenciais para as comunidades religiosas. Para todas as comunidades humanas, mas especialmente na religião. Por que na religião? Porque na religião, quando nós falamos e agimos, nós tomamos o destino das pessoas em nossas mãos. Seja como líderes de igreja, como pastores, né, como pais de família. Então, por isso, a necessidade de nós refletirmos, conhecermos, né, a situação antes de tomar uma atitude e de expressar a nossa opinião é essencial. E essa tendência de você olhar apenas o seu lado da história é natural no ser humano. Sim. Eu me recordo agora, eu estava visitando um país de fala hispana, né, de habla hispana. Estava muito calor naquele país e eles fizeram uma promoção de ar-condicionado, de vendas de ar-condicionado em um dos supermercados lá da região. E eu, passando por lá, achei interessante, achei que estava realmente uma promoção grande e entrei no estabelecimento e só tinha um aparelho.
um aparelho. E justamente no momento que eu estava chegando. E eu tirei o aparelho da prateleira, decidi comprar o aparelho, né? Tirei da prateleira e fiquei guardando ali. Né? Virei de costas para pegar algo que estava na outra prateleira e uma pessoa veio e tomou aquele aparelho que eu já havia escolhido. Né? E eu, com toda a educação, com todo carinho ali, tinha um pastor, um cristão, eu disse: Senhor, eu já havia tirado esse aparelho da prateleira e eu vou levá-lo. Ele não deixou eu terminar de falar. Ele começou a falar e falou palavras aí de baixo calão e reclamando. E eu tentando explicar para ele e tomei a decisão de deixá-lo levar para não arrumar contenda, né, no supermercado. E tentando dizer para ele que não, o senhor pode ficar com o aparelho. Né? Mas ele não deixava eu falar. E reclamando, e reclamando, e reclamando, e reclamando. E eu contei 5 segundos, 7 segundos, 10 segundos, 20 segundos. E ele não parava de falar e eu tentando me conter para não realmente causar um ambiente ali complicado. E depois que ele falou, eu já havia decidido deixar ele levar o aparelho. Ele virou as costas e disse: então fique com esse aparelho, e até logo. E saiu. E eu fiquei olhando. Eu disse: olha, as pessoas não estão dispostas a nem ouvir, né? Algo que poderia beneficiá-las se ouvisse o segundo lado da história. Né? Exatamente. Veja, a disposição de ouvir de Deus. O guia de estudo diz que só Deus não precisa de uma segunda versão. Mas, mesmo assim, Deus busca a versão da própria pessoa. No caso de Adão, por exemplo, estava tudo claro para Deus, né, que Adão e Eva tinham errado, tinham transgredido, tinham desconfiado da palavra dele. Né? Mas Deus chega no jardim, chama os dois, e ele se volta então para Adão e fala assim: Adão, você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Então Deus dá a oportunidade de nós nos manifestarmos, até de nós assumirmos, né, nossa própria condição. Depois, no caso de Caim, ele faz a mesma coisa. Né? Caim estava errado, um crime terrível, ele tinha sido advertido, o Espírito Santo tinha trabalhado com ele, mas ele foi rebelde, né, à voz de Deus. E então Deus se manifesta e diz: onde está o teu irmão? Então Deus começa a arguir a situação. A oportunidade de falar a verdade. Então, mesmo Deus não precisando disso, ele toma, né, esses expedientes, né, de averiguar, de levantar e de dar a oportunidade das pessoas de se expressarem. Então, nós como cristãos, como líderes no povo de Deus, como pais ou mães, né, nós precisamos ter essa atitude divina. Mesmo quando o filho erra, você sabe que ele errou, já sabe de tudo que ele fez, confronte primeiro, deixa ele falar, deixa ele se expressar. E se você está numa comunidade, né, alguém cometeu uma falha, foi surpreendido, ouça primeiro essa pessoa, depois faça um juízo, né, e então tome uma atitude. Então o exemplo de Deus é muito belo nesse sentido. Ele não precisa, mas ele faz isso para dar toda vazão à justiça e para nos dar o exemplo, né, de como agir nessas situações. Muito bem colocado, pastor, esse detalhe. Você sabe que eu tenho até anotado aqui, eu queria deixar como sugestão, eu anotei isso aqui na minha Bíblia, quando eu vou ouvir alguma situação, ouça atentamente, considere sobriamente e decida imparcialmente. Para gente que ocupa uma posição de liderança, né? E a gente está falando com certeza para muitas pessoas. E ao avaliar uma situação, outras 3 sugestões. Você fez o comentário, eu lembrei. Isso é um fato, é um sentimento ou é uma interpretação? São 3 aspectos importantes para a gente considerar quando a gente recebe alguma informação. Eu quero ir adiante aqui. O guia de estudos trabalhou um aspecto muito interessante, e até tem uma historinha aqui. Você quer nosso contador de história? Pastor João. Pastor Vanderlei é o teólogo, tem que fazer alguma coisa no programa. Vai virar história. Por favor. Que é isso? Por favor, mas veja, é interessante a história que a lição nos traz, nos conta. Eu acredito que vocês já ouviram e o pessoal aí de casa também já leu durante a semana, mas conta a história de um rei que queria escolher um ministro para um dos mais altos cargos. E para escolher esse ministro decidiu fazer um concurso. E o concurso era algo inusitado, né? Aquele que contasse a maior mentira
ocuparia aquele cargo. E muitos vieram participar ali, contando mentiras das mais diversas possíveis, mas o seu melhor amigo ali, que ele estava sempre próximo do rei, um dos secretários particulares, decidiu não participar do concurso. E o rei pergunta para ele, mas por que você não participa do concurso? Senhor rei, eu nunca minto. Na hora ele foi designado para o cargo, né? Na hora ele foi. A maior mentira que ele contou na vida foi dizer que ele nunca havia mentido. O Guia de Estudos coloca e enfatiza isso no livro de Provérbios como um alto padrão ético. A necessidade de sempre falar a verdade. A verdade. Principalmente quando somos testemunhas, né? O que é a verdade, né? A verdade para nós é o que Deus revela. Então, quando nós falamos de doutrinas, nós temos uma visão muito clara da verdade, aquilo que está na palavra de Deus. Mas quando você testemunha de um fato, de um caso, de um crime até, não é? O que é a verdade? A verdade, do ponto de vista bíblico, tem sempre relação com Deus. Então, nós poderíamos dizer que a verdade é aquilo que Deus sabe, que você sabe. Aquilo que Deus sabe sobre o fato. Então, se você vai comparecer em juízo, ou ainda que seja numa comissão, ou numa pequena disputa, né, para decidir uma questão, sendo uma testemunha, alguém para ajudar a aferir a verdade para você deve ser aquilo que Deus sabe, que você sabe sobre o assunto. Então, nós não podemos faltar, né, com a verdade, porque nós sempre damos o nosso testemunho na presença de Deus. Não importa quais sejam as consequências, né, pastor? Certamente. Não importa. A verdade, as consequências da verdade serão sempre melhores do que da mentira ou da meia-verdade. Ok, foi muito bom. Podemos comentar aí no detalhezinho? Nós temos que ir para os finalmente aqui. Ok. Agradeço. No próximo programa nós estaremos juntos semana que vem, né, trabalhando um pouquinho mais sobre os provérbios e as pérolas que a gente encontra no livro de Provérbios. Eu queria que você guardasse o comentário. A gente volta. Pastor? Tá bom? A gente volta. Vamos orar a Deus agradecendo por esses momentos, por favor. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra, Amém. pelas orientações. Amém. Nós queremos nos submeter a ela, Amém. através do poder do Espírito Santo, para que tenhamos um ambiente de harmonia em casa, no trabalho, em nossas comunidades. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia.